2 Samuel capítulo 11, verso de número 1. Nós vamos ler verso de número 1, 2, 3, 4 e 5, tema da mensagem de hoje. Perdendo no território da existência. Esse é o tema, perdendo no território da existência. Daqui a pouco eu te faço entender o motivo pelo qual, a razão. Eu intitulo a nossa reflexão, dando a ela esse tema. Perdendo no território da existência. 2 Samuel 11, 1 diz o texto. Eu estou na versão NVI, talvez seja um pouco diferente da sua. Alguns detalhes fazem diferença, principalmente para o pregoeiro. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi, vou bem devagarzinho para você ir pegando aqui o texto. É gostoso você ir degustando do texto sagrado. Ó, na primavera, estação, né? Época, um período, um tempo, em que os reis, fazendo menção de Davi que era rei, saíam para a guerra, vírgula. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas, entretanto, contudo, todavia, Davi permaneceu em Jerusalém. Verso de número 2. Uma tarde, eu gosto desse texto aqui, que ele é um pouco poético. Levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, ai Jesus, viu uma mulher muito bonita, coloca o nome que você quiser aí na indivídua, tomando banho. Disseram-lhe, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, ai, e mulher, esposa, tem dono, a tia está casada, mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza. A mulher estava ovulando, hein? Da sua menstruação. Depois, voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo, ferrou, estou grávida. Já pensou, cara, que mistério? Fico imaginando. Vamos orar que tem riqueza aqui. Poderíamos falar tantas coisas, né? Lendo o texto novamente, eu já penso em outras coisas. Mas eu quero ser fiel ao que Deus falou no meu coração essa madrugada. Perdendo no território da existência. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer por essa manhã e por essa oportunidade. Senhor, eu clamo o teu Santo Espírito para que tu fales ao nosso coração. Para que saiamos daqui edificados e consolados, encorajados, admoestados e exortados, fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Abra os olhos do nosso entendimento. Senhor, ministre as riquezas que estão contidas em teus ensinos e conselhos. Senhor, que nós consigamos compreender, discernir, entender aquilo que tu desejas a nós comunicar essa noite, essa manhã. A sua palavra jamais volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual ela será lançada, que nós sejamos tocados. Senhor, traga a mente do teu povo cativa à tua presença, em obediência, Deus, que toda obra do inferno caia por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que todo impedimento, todo sofisma, todo embaraço seja repreendido, removido na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, frustra os planos do maligno essa manhã, e que o Senhor edifique
intensifique a sua obra no coração do teu povo. Que haja palavra de profecia, palavra de conhecimento, palavra de ciência. Que haja virtude, graça, sabedoria no meio do teu povo. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, você pode dizer amém aplaudindo a Ele. Glória a Deus. Queridos, quando analisamos as histórias e as biografias dos homens da Bíblia, chamam a atenção, e por elas é que conhecemos as figuras bíblicas, as histórias, as vitórias acachapantes, expressivas, nos levam a conhecer e até gravar o nome de personagens bíblicos. E o que nos chamam a atenção desses personagens são as vitórias que eles obtiveram contra grandes exércitos, contra animais ferozes. Alguns foram capazes de vencer animais como leões, como ursos. Outros venceram gigantes e exércitos, deixando registrado uma história de vitória e de fé. A triste constatação é percebermos que algum desses homens, que fora guerreiros vitoriosos, homens temidos pelos seus inimigos e adversários, como por exemplo Davi, Elias, Eliseu, Moisés, homens cujos seus inimigos tremiam quando ouviam simplesmente falar de seus nomes. Vale lembrar que quando os dois espias estavam nos muros de Jericó, e eu estou sentindo a presença do amado aqui, eu estou sentindo a presença dele, eles estavam sobre os muros de Jericó, a Bíblia diz que eles chegam num prostíbulo, na casa de uma mulher chamada Raabe, e quando eles revelam a identidade deles, aquela mulher, ela disse: o nosso povo teme, porque nós ouvimos as histórias do Deus de vocês, e nós sabemos que o povo hebreu é um povo de um grande Deus. Oh glória! Queridos, esses homens eram homens temidos. Agora, a triste constatação é perceber que muitos deles foram vencidos em seu interior, no ringue daquilo que chamamos, em algumas linhas da libertação, de batalha da mente. É o ringue, é o campo da batalha da mente. Perderam lutas travadas em seus corações e mentes. Homens que outrora venceram exércitos, animais invencíveis humanamente, mas que esses homens conseguiram sobressair e os venceram. Venceram gigantes, como Davi, homem que nós acabamos de ler a sua história e a narrativa de um dos episódios da sua vida, diga-se de passagem, talvez o pior de todos eles. O momento em que ele cai, peca, o momento em que ele decide desobedecer de maneira voluntária, consciente, a voz de Deus que falava ao coração dele, porque ele era homem que ouvia a voz de Deus. Amém, queridos? Venceram gigantes, mas perderam para pequenos sentimentos. Derrotaram inimigos ferozes, mas foram vencidos por desejos aparentemente inofensivos. É quase contraditório ver homens que conseguem vencer gigantes de 3 metros de altura, que conseguem matar leões e urso, mas foram vencidos por sentimentos que habitaram a mente e o coração. Pequenos sentimentos invisíveis, inimigos sorrateiros, aparentemente inofensivos, mas que colocou em xeque a vida de muitos homens de Deus.
constatamos que algum desses homens perderam para eles mesmos, e esse é um fato. Eu me lembro quando um lutador de MMA, Mixed Martial Arts, Anderson Silva, todos conhecem. Talvez ele seja o maior propagador da luta livre no mundo e no Brasil. Perde a sua mais acachapante derrota, vergonhosa, contra Chris Weidman, um lutador americano, que não tinha a mesma envergadura que o Anderson Silva, ele não tinha as mesmas habilidades técnicas. Entretanto, quem é Chris Weidman no mundo da luta não é ninguém mais. Ele venceu o Anderson Silva e depois não conseguiu vencer quase mais ninguém. Porque é um fato, o Anderson Silva, naquela luta, naquele ringue, no octógono, ele perdeu não para o Chris Weidman, ele perdeu para ele. Ele foi vencido por um sentimento que talvez habita você, chamado soberba, presunção, arrogância, que antecedem inclusive a queda de muitos homens, impérios, que pensam ser o que Deus sabe que eles não são. E porque não sabe quem são, acabam entrando no ringue despreparados, desprovidos de escudos que poderiam defendê-los. E aqui poderíamos destacar alguns, como por exemplo, amigos, mentores, líderes, intercessores, pensando a título de igreja. Queridos, esses homens que nós iremos aqui falar deles, e daqui a pouco especificamente tratar a história de Davi, são homens que perderam para si, derrota sofrida no seu interior. A razão, queridos, de tudo isso acontecer é que talvez, assim como eles, nós aprendemos a lutar somente por uma via. Aprendemos a lutar as lutas externas. Nós somos hábeis, capazes, peritos, rápidos em identificar inimigos que estão fora. Fomos ensinados e habilitados a olhar para os inimigos que estão do outro lado da rua, na outra esquina, no outro cômodo, na outra direção, no outro polo. Aprendemos a lutar apenas por uma extremidade, por uma via, porque nós aprendemos a nos proteger dos outros, a nos defender dos outros, mas esquecemos que nós também precisamos nos proteger de nós mesmos, que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, vai dizer: cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Introspecção, olhe para dentro. Porque talvez os maiores inimigos não são os inimigos que estão fora. Porque os inimigos que estão fora, ainda que sejam grandes, eles não são tão poderosos como você é. Portanto, eles ruirão na sua presença. O problema são aqueles que habitam dentro e que muitas vezes você desconsidera, achando que eles são inofensivos e não são perigosos. Amém, queridos? Mais importante do que vencer os inimigos de fora é vencer os inimigos que estão dentro. E se nós pensássemos a título de inimigos, poderíamos destacar aqui 3 ou 4. E fazendo menção deles, o primeiro inimigo e o maior inimigo do homem é o próprio homem. E não é o outro, sou eu. Por isso que Jeremias, falando a respeito do coração, vai dizer: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Maldito é o homem que confia. E aí nós fazemos uma má interpretação desse texto, dizendo que nós não podemos confiar no outro. E muitas vezes, queridos, a pessoa que você devia desconfiar todos os dias, não olha para o lado não. Se tivesse um espelho aqui, as madames que me permitam, poderia pegar aí da bolsa, olhar e dizer: tua piriguete gospel, safadão de Jesus. Porque talvez o maior inimigo seja você, de você mesmo. Segundo ao mundo,
O inimigo que eu me refiro é a carne, é o homem interior que me habita e que muitas vezes é corrompido. Amém, queridos? Combatê-los, enfrentá-los, confrontá-los, a fim de que não sejamos vencidos por eles, é necessário. E é possível que Deus use pessoas, viu? Para intervir contra esses inimigos, assim os confrontando, nos alertando, nos repreendendo. Inimigos que habitam a nossa mente e o nosso coração. Para que não fique apenas no campo das ideias, os irmãos estão aqui? É porque eu estou vendo você copenetrado, e nós somos do mistério do fogo e do manto, mas às vezes eu venho na qualidade de mestre. Eu quero que você receba de Deus aquilo que Deus quer a nós entregar essa manhã, porque essa palavra é uma palavra de transformação, é uma palavra de chave, ela gira muita coisa dentro de nós. Essa é uma palavra de libertação, queridos, porque libertação não é expulsar demônio, somente. Sai demônio não significa que a pessoa está liberta, porque o demônio volta, se as práticas permanecerem as mesmas. Eu vou repetir para alguém pegar. Expulsar demônio não significa libertação, se as práticas permanecerem as mesmas, porque diz a Bíblia Sagrada que eles saem a lugares áridos, os demônios, e quando eles percebem que a casa está vazia, eles voltam e trazem alguns amigos com eles. Entendem isso? Então, mais importante do que expulsar demônio da sua vida é expulsar a carne que talvez está liderando você e ela precisa ser subjugada por você, governada por você, colocada no lugar onde é preciso que ela esteja. Agora, para que não fique apenas no campo das ideias e nem soe como uma teoria romântica, as urgentes afirmações ditas aqui, lembremos, e daqui a pouco nós vamos falar de Davi e de Sansão. Queridos, o super-homem de Deus, quem é Sansão? Sansão é a réplica do super-homem. Quem gostava de Superman? Obrigado pelas 3 pessoas que gostavam. Muito jovem aqui, né? Hello Kitty, Bob Esponja. Nós somos dessa época. Obrigado. E o super-homem era top. Por quê? Porque ele era o ideal do homem que eu gostaria de ser, do pai que eu gostaria de ter. Ele podia tudo. Homem de aço, homem de ferro. Mas de vez em quando ele se trombava com a criptonita, lembra? E tirava toda a força dele. Sansão é essa espécie de super-homem de Deus. A Bíblia diz que certa feita ele sobe na cidade de Gaza e ele arranca o portão. E eu não estou falando do portão de 4 por 2,5 que você tem na sua casa, não. Vasculante. Eu estou falando de portais de uma cidade que pesavam algumas centenas de toneladas. E ele pega aquilo para fazer uma demonstração de poder, porque Sansão era todo vaidoso. Eu imagino Sansão penteando o cabelo, todo vaidoso, metrosexual. Não, quilômetro sexual, metro sou eu. Ele era quilômetro. Sansão na cidade de Gaza, com aqueles portões pesados, subindo e fazendo demonstrações, para que os inimigos que o vissem, entendessem que não valia a pena discutir com Sansão. A saber, ele carrega algumas centenas de toneladas com algumas porções de dedos. A Bíblia diz que um dia Sansão pega uma queixada de jumento e mata 1000 homens. Um homem imbatível, sim? Invencível, sim? Você está comigo? Diga sim. Me ajuda eu pregar, para mim me animar. Sim, um homem imbatível, um homem invencível. Mas veja, Sansão foi derrotado por um sentimento. Por um sentimento. O homem mais poderoso da terra, o homem mais forte do mundo, depois de Jesus, é vencido por um sentimento que habitou o seu coração. O que falar de Saul, o rei escolhido por Deus, que Deus olhou para ele e disse: és tu, macho velho. Eu lhe dou autoridade para governar o meu povo, porque o meu povo quer um governante, um estadista, um líder. E tu tem cara de líder. Olha para alguém que está do teu lado, me ajuda. Fala, tu tem cara, hein, de líder, ô glória.
Ele olhou para Saul e disse: é você que vai governar meu Israel, é tu que eu vou dar autoridade, governo, sabedoria, unção, graça, capacidade de Deus. Saul não foi levantado pelo povo, Saul foi escolhido, eleito por Deus. O fato é que Saul governava o povo, mas não conseguiu governar os seus ímpetos, e por isso foi derrotado por eles. Aqui não tem, mas tem pessoas que têm capacidade de governo, mas não são capazes de governarem a si. Como por exemplo o domínio próprio. Diz o texto de Provérbios que o homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Ele é invadido por toda espécie de sentimento, ardis do diabo e setas malignas e diabólicas. Os muros das cidades antigas falavam de proteção, de segurança. E Cote, pastor da Jocum, vai dizer que quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Eu acho que é verdade mesmo. Saul se perdia, vaidoso, orgulhoso, alguém soberbo, arrogante, não gostava de ser encontrado em falha, em falta. Sabe, gente que ela se acha mais do que ela é. Não fiz, não sou eu, não foi sem. Diga que sim, foi, que eu fiz caca, errei, assumo o meu erro, mas não. Quer sair pela tangente, quer ficar fugindo, quer ficar correndo, não quer ser flagrado no erro, na falha, no pecado que comete, como se isso fosse uma expressão de alguém que não é de Deus. Alguém que não é de Deus não é quem não falha, é quem não confessa as falhas, porque só há um tipo de pessoa que não entra no céu: as que não reconheceram os erros que cometeram e não aceitaram Jesus como Salvador, porque o céu está liberado até para ladrão. Você pode dar glória a Deus? Sansão era orgulhoso, vaidoso. Aqui não tem, só na China e na Rússia. Vou acrescentar mais uma. O que falar de Salomão? Irmãos, olha para mim. O homem mais sábio dentre os homens. Diz a Bíblia que dele nunca houve. Jesus é Deus, exceto Jesus. Homem com a sabedoria de Salomão. A rainha de Sabá, uma mulher poderosíssima. Quando chega diante de Salomão, ela diz: isso aqui é muito maior do que me disseram. E todas as respostas que eu precisava dele, eu ouvi. Certa feita, duas mulheres prostitutas estavam dormindo, talvez em um prostíbulo, e as duas haviam acabado de ter filhos. E na noite, não se sabe o que acontece, um dos filhos morre sufocado. 2 recém-nascidos. A mãe, que percebe que o filho morreu, pega o filho vivo e diz para a outra: esse é meu filho. Ela diz: não, teu filho é o que morreu. Falou: negativo, esse vivo é o meu. A mãe do filho vivo diz: não, você está equivocada, o filho morto é o seu, o meu é o vivo que você está me roubando. Vamos levar para Salomão resolver o problema. Como resolve um problema desse? Aí Deus vai dar para Salomão sabedoria para resolver problema. Eu tenho uma palavra profética aqui já. Tem gente que quer de Deus as coisas para guardar na gaveta e no guarda-roupa, não vai receber nunca. O que Deus vai dar para você tem a ver com outro. Salomão pede sabedoria e Deus dá. E sabe o que Deus dá depois da sabedoria? Um monte de problema para resolver. Você quer sabedoria de Deus para quê? Para enriquecer? Deus está dizendo do céu: eu vou dar muita coisa para você, mas eu vou dar muito problema para você resolver a partir disso que eu estou entregando na tua mão. Será que você pode levantar a mão e dizer: eu recebo os problemas e as promessas? E não bate na madeira não, que isso é de Deus. Salomão olha aquela situação, veja, o homem mais sábio da terra, fala: eu preciso dar um norte, preciso dar resposta. Salomão estava sendo provado na sua sabedoria. E aí Salomão fala assim: pega uma espada. Aí ele empunha a espada e diz assim: ó, vamos fazer o seguinte para acabar essa palhaçada, esse mexerico. Eu vou rasgar essa criança viva no meio, metade eu dou para uma mãe, metade eu dou para outra. A mãe, que era a mãe do menino, disse: não, pode deixar com ela. Aí Salomão falou: eu encontrei a mãe.
Porque essa misericórdia, essa compaixão e esse amor fala da mãe. Ó a sabedoria, esse homem extraordinário que eu acabei de contar, uma das suas histórias, enriqueceu o povo, teve sabedoria, mas não a mesma sabedoria para governar, se lá pelas tantas se perde, e ao invés de adorar a Deus, ele estava adorando os ídolos, os postes ídolos do paganismo, e esqueceu da aliança que ele tinha com Deus. O que essas histórias, queridos, nos comunicam? Que existe uma batalha, uma guerra, um inimigo a ser vencido, a ser combatido, e que ele habita o nosso interior. E sem dúvida é o maior inimigo a ser vencido. A força de Sansão, a escolha e a eleição de Deus quanto a Saul, a sabedoria de Salomão ruiu diante dos sentimentos mal governados. Destruíram a força de Sansão, a eleição de Deus quanto a Saul e a sabedoria de Salomão. É preciso, portanto, não ignorar os sentimentos perigosos que podem nos habitar e nos vencer. E a pergunta é: como vencer essas batalhas internas? Como, ou melhor, quando estou diante de derrotas iminentes por consequência dessas batalhas? Que perigos nos cercam? Em que momento eu posso perder as batalhas no território da existência? Porque Davi vai perder para ele. E quando isso pode acontecer comigo? Vamos para o texto. Agora nós vamos fazer as aplicações. O verso de número 1 do capítulo 2, do capítulo de número 11 de 2 Samuel. Verso de número 1. Diz o texto assim: veja isso, irmãos. É extraordinário esse texto. Na primavera, época, só a parte A do texto, em que os reis saíam para a guerra. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Primeiro, Davi é derrotado quando não sabe discernir e obedecer em que tempo ele estava da sua vida. Davi é vencido porque ele não sabe internamente discernir o tempo, ler o tempo em que ele estava da sua vida. O texto apresenta uma estação do ano, a primavera. O texto fala de um período, uma época, um tempo. E o texto afirma aqui provavelmente um costume, uma tradição, uma lógica, que era uma experiência talvez vivida por outros governos, de que nos dias da primavera, naquelas épocas, havia-se passado um ano, algumas versões, os reis saíam com seus exércitos para guerrearem, batalharem as suas batalhas, obedecer aquele tempo. Escute isso, era questão de sensatez, mas Davi desobedece. Davi não percebe em que tempo estava da sua vida. Eu vou fazer as aplicações para você entender. E tem muita gente assim também, que não sabem o tempo em que estão, não sabem o momento em que estão da vida que possuem. Já são adultos, mas preferem ser tratados como crianças, pois continuam vivendo de chantagem, ressentimento e manha. É gente que é adulto, é bebê de 90 quilos, deixa ainda, permite-se ainda sentimentos como chantagem, ressentimento, manha habitar o coração, e está colocando a perder muita coisa que Deus tem para você, porque está sendo vencido no território da existência, em detrimento desses sentimentos infantis que te habitam. Chantagista, manhoso, fala, já começa a ficar todo cheio de manha. Fala, começa a ficar todo ressentido, qualquer coisa já dói, fere, machuca. Ó, para mim, você cresceu, você é adulto, Davi. Tá na hora de você batalhar as batalhas, tá na hora de você guerrear as guerras. Não dá mais para você responder do mesmo jeito que você respondia há 10 anos, Davi. Você amadureceu, você cresceu. Esses sentimentos precisam ser vencidos por você.
São adultos, mas como crianças não assumem as responsabilidades. Irresponsáveis. Até quando? Olha para mim. Você vai ser irresponsável com as coisas que estão diante de você. Responsabilidade quanto aos filhos, responsabilidade quanto ao teu casamento, responsabilidade quanto às suas contas, os seus compromissos. Fala, mas não assume compromissos, mas não é capaz de ir até o fim do compromisso assumido. Você precisa, meu irmão, essa manhã, olhar para dentro de você, minha irmã, e perceber que esses sentimentos estão colocando em xeque os planos e as propostas e as promessas de Deus na tua vida. Já são adultos, mas como crianças, disputam brinquedos e são ciumentos e odeiam dividir, porque esses são sentimentos de crianças. Aqui não tem, mas na China tem muito. Até quando você vai ser gente de disputa, competitiva, em um ambiente em que a unidade, o compartilhamento é moeda de ouro, é moeda que gira em torno daqueles que compõem o grupo, e eu falo a respeito da igreja. Amém ou não amém, queridos? Está tenso hoje aqui essa minha Bíblia. São ciumentos. Tem alguém ciumento aqui? Não, não tem. Graças a Deus, glória. Graças a Deus, cara de anjinho. Irmão. A mulher tem que andar assim, ó. Não, você olhou, eu vi, ele virou o rosto, você virou também. Tá com o telefone? Eu sei que você tá armando esquema. Eu vi na frente da igreja. Você passou de moto, ele tá na frente da igreja. Ô gadarenado, ô perturbado, até quando você vai ficar com esse ciúme diabólico, satânico e demoníaco na tua cabeça? Você precisa vencer esse sentimento que está dentro de você, Davi. Olha para mim, você precisa vencer isso. Até quando você vai se permitir deixar esses sentimentos tomarem conta de você? Amém ou não amém, irmãos? Me ajuda. Não gosta de dividir, é ciumento. Gosta de disputar. É adulto, mas como criança só quer prazer. Não quer sofrer. Não quer perder, não quer ceder. Você já viu criança gostar de perder, de ceder? Não tem, não há. E você é adulto, você vai precisar aprender a sofrer. Você vai precisar aprender a perder. Você vai precisar aprender a ceder. Só quer ganhar, não quer perder uma. Quer ter razão em tudo. Abre mão da paz para ter guerra por conta da razão. Olha para mim, até quando, Davi? Você está perdendo. Olha para a tua história. É só subtração. Tudo que você entra, você não consegue terminar. As pessoas se afastam de você. Esses sentimentos estão prejudicando você. Você precisa vencer interiormente as suas guerras e as suas batalhas. Será que você está sendo derrotado por não discernir o tempo em que está? Porque Davi não entende que ele estava vivendo um tempo em que ele precisava ser maduro para responder às suas responsabilidades, mas ele não entende a responsabilidade que estava diante dele. Outros que, por não entenderem as demandas do tempo, também desistem, abandonam, trocam. Você já viu isso? Gente que não discerne o tempo em que está. Na primavera, é época dos reis irem à guerra. O que Davi faz? Não vou. Ô Davi, mas é época de rei para guerra, meu filho. É época de guerra, você precisa ir. Você precisa discernir que esse é um tempo em que você precisa dar resposta. Aí quem não discerne o tempo, mesmo que esteja no caminho certo, quando sofre, desiste, rejeitando o sofrimento e desconsiderando o tempo em que está. Está no caminho, está certo, começa a sofrer, porque não entende que em muitos momentos o sofrimento faz parte, desiste do caminho em detrimento do sofrimento, não discernindo o tempo, é tempo de sofrer, sofre com gosto, sofre com maestria, sofre com dignidade, sofre com fé. Oh glória,
Eu não vim chamar você para parar de sofrer. Eu vim convidar você a aprender a sofrer, porque sofrer você vai. E se alguém te der alguma proposta que seja diferente dessa, é mentira, não é cristã. Amém ou não? Eu sei, obrigado pelo glória a Deus, irmão. 2 glória a Deus. Eu sei, eu também teria dificuldade. Estão na relação certa. Mas por atravessar um tempo nebuloso, o que elas fazem? Abandonam, não entendendo o tempo. Davi, é tempo. Aí, não, mas está nebulosa a relação. A relação é correta, está certa, está legal, está bacana, mas está vivendo um tempo nebuloso, um tempo difícil. Aí porque não entendem o tempo, não discernem o tempo da relação, é um tempo nebuloso, precisa passar pelo vale, o que faz com a relação? Abandona, é o que você conhece. Pessoas que estão no 5º, 6º, 8º, 9º casamento e vão passar a Gretchen e o Fábio Júnior junto. Por quê? Porque a questão não é o parceiro, é a maneira como lida com os relacionamentos que tem. Porque tem na mente que vai encontrar um relacionamento perfeito, não vai. Toda tia dá trabalho, todo tio dá trabalho, amém? O seu casamento é perfeito, não sai os quebra lá de vez em quando, uns racha. Olha para mim aqui, seja honesto, sincerão. Quem já pensou em matar? Graças a Deus, que eu também. Aleluia, Deus seja louvado. Quem pensou em morrer para ir embora e não precisar matar? Porque tem gente que é menos corajosa, fala, eu quero morrer, me leva. Tem já gente que é mais corajosa, não é? Matar essa desgrama. Aleluia, é só questão de coragem aqui, irmãos. Os que quer matar é porque é mais corajoso. É o tempo nebuloso, você tem que entender o tempo, é o processo. Não vai amadurecer, Davi? Ai, não está bacana mais. Foi o tempo, é claro, o tempo passou. O tempo passou. É uma época de guerra. É um tempo de guerra. Ai, mas eu estou na primavera e não estou gozando da primavera? Sim, porque tem primavera que você vai viver em guerra. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Nós precisamos parar de ser menino na fé, ficar atrás de campanha para resolver a vida. Tem coisa que não vai ser resolvida não. E se não resolver, nós vamos para a eternidade, porque lá está tudo resolvido já. Aleluia. Olha para mim, eu sei que alguém pensou. Falta de fé. Eu te provo que isso é a maior fé do que essa que você tem. Porque fé para resolver o ímpio tem. Eu quero ver você ter fé sabendo que não vai ser resolvido. Fala, rapaz, eu estou na fé aqui, mas eu sei que isso aqui não vai resolver. Mas eu tenho uma fé tão violenta que eu vou passar mesmo que isso não se resolva. Oh, glória. Por isso que Paulo manteve a fé. Deus falou para ele, minha graça te basta. Continua com o capeta aí dando uns tapas na tua cara. Porque foi o Paulo que falou. Que foi enviado Satanás lá, dá uns tapas na cara dele, umas bufetadas. Não está lá no texto? E por 3 vezes ele orou pedindo ao Senhor, Senhor, arranca de mim. Ele falou, não vou arrancar. Minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu quero mostrar para o povo que você é o Paulo da fé. Oh, glória. Eu quero mostrar para o povo que com espinho e tudo, você vai combater o bom combate. Oh, glória. Você vai encerrar a carreira e você vai guardar a fé. Tem muita gente enganado do cristianismo. Tem gente que está buscando no cristianismo o que o cristianismo não pode oferecer, irmãos. O cristianismo não foi desenvolvido, não foi pensado por Deus para nos oferecer sucesso. Pode ser uma consequência. Em alguns momentos, se a gente pegar o termo sucesso, a gente vai entender que sucesso não é algo ruim, é bom. Mas Deus quer nos ensinar. Estevão estava sendo apedrejado, dando glória a Deus e perdoando os seus algozes. Amém ou não amém? Aí nós não estamos entendendo isso ainda. Nós estamos ainda no prézinho. Não, pastor, estou tentando resolver os problemas. Irmão, adora. Irmão, sirva a Deus. Ame ao Senhor. Os que ele entender que precisa resolver, ele resolve. Não é falta de fé. Amém ou não? Amém ou não, irmãos?
Eu tenho fé, fique em paz. Eu não estou despregando o evangelho aqui. E nem gerando no teu coração desesperança. Deus pode fazer tudo, amém ou não amém? Ele pode resolver tudo agora, agorinha, ele pode resolver. Resolve. Só que talvez isso que você quer que ele resolva tanto, talvez vai ser um problema para você se ele resolver. Porque teve gente aqui que Deus resolveu o problema e nunca mais voltou. Como eu gostaria de Deus não ter resolvido, estava crente até hoje aqui, ó, chorando, cheio de Deus, na presença, quebrantado, ô glória. Estão na posição certa, mas por não verem resultados aparentes, foge, troca de lugar, não entendendo o tempo. Você já viu gente assim? Está na posição certa. Davi estava na posição certa, mas por não ver resultado aparente, o que elas fazem? Elas trocam de lugar. São movidas por sentimentos que lhes habitam e que lhes prejudicam, uma vez que elas não discernem o tempo em que estão. Olha como é interessante e importante essa questão do tempo ser discernido, irmãos. Porque vai atrapalhar as nossas decisões. E olha o que diz o texto de Eclesiastes 3:1-8. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir. Fala por irmão, tem tempo de chorar, tem tempo de rir. Aí a gente pega o irmão que está chorando e fala, vai sorrir, mas é tempo de chorar, deixa chorar. Amém, aleluia. E tem gente que está sorrindo no momento que era para chorar. Aí por isso que fica todo embaralhado, todo confuso, porque não discerne o tempo em que está. É tempo de guerra? Vamos para a guerra. É tempo de batalha? Vamos para a batalha. Eu vivo hoje um tempo de guerra. Eu vivo hoje um tempo de batalha. Não está sendo nada fácil essa transição. Aparentemente está tudo bem, não está? Não está. Muita guerra, confrontos espirituais de toda sorte. Hoje um demônio me visitou pela manhã. Agora eu sei que é tempo de batalha, não é? Então eu vou batalhar. É tempo de guerra, não é? Eu vou guerrear, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais a presença, eu vou discernir que é só um tempo. Vai chegar o tempo de rir, vai chegar o tempo de colher. Talvez hoje seja tempo de plantar, de sofrer, de chorar, mas aqueles que semeiam chorando voltarão colhendo sorrindo. Tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar. Irmãos, olha isso. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz. É tremendo esse texto. Segundo, eu estou indo para o final. Davi é derrotado quando sabe o que tem que fazer, só que ele mesmo não faz. É sentimentos que habitam o nosso coração, são os inimigos interiores. Veja o verso de número 1 ainda. Davi enviou para... Ele não vai. Ele sabe que a batalha precisa ser batalhada. Me permitam. Que a guerra precisa ser guerreada. E nos tempos da primavera, época em que os reis vão junto com seus exércitos para a batalha, Davi não vai. Só que Davi é ligeiro, é esperto, é alguém que está aqui no nosso meio. Ele não faz, mas ele manda fazer. Ele sabe o que tem que fazer e pede para fazer, mas ele mesmo não faz. Ele ama ver todo mundo fazendo, mas ele mesmo não se compromete em fazer aquilo que ele pede para os outros fazer. Aqui, Davi envia para a batalha Joabe com seus soldados de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Olha que interessante esse texto. Quem está na guerra está vencendo. Joabe, o exército de Davi, está na guerra. E na guerra o que está acontecendo? Eles estão vencendo. Só que Davi em Israel, em Jerusalém, está perdendo. Porque ele não discerne o tempo.
E segundo aqui, queridos, é que Davi é derrotado quando sabe o que tem que fazer, mas ele mesmo não faz. Davi sabia instruir, mas ele nada fazia. Olha o que diz o texto de Tiago 4,17. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer e não faz, esse comete pecado. Faltou a Davi autogestão, que é o que muitas vezes nos falta. Autoliderança, a capacidade de liderar a si mesmo. É comum encontrar CEOs de grandes corporações, líderes renomados, considerados verdadeiros campeões, mentores de milhares de pessoas, mas internamente derrotados, pois não fazem nada do que ensinam. Não faz nada do que exiges dos outros fazerem. Não se compromete com os princípios que defende. Eu sei que aqui não tem, mas na Rússia e na China tem. Olha para mim. Precisa mudar esse ser que está aí dentro. Você precisa decidir essa manhã tomar uma nova posição diante de Deus. E ter um novo entendimento acerca do que Deus quer de você. Amém, irmãos? Quem sabe é você. Sabe o que todo mundo precisa mudar, mas você mesmo não muda. Olha para as pessoas e diz, precisa mudar. Você viu fulano? Todo mundo ao seu redor precisa mudar, só você que não muda. Sabe o que todos à sua volta precisam fazer, mas você mesmo não faz. Você quer que as pessoas se comprometam, mas você mesmo não é comprometido. Exige de todos, cobra de muitos, mas você não está nessa lista. Quem sabe você seja esse. É uma espécie de hipócrita. É gente que consegue enxergar fora o que tem mais dentro. Na sua casa sabe dar ordens, vê onde tudo está errado, só não vê o que está errado em você. Olha para mim, às vezes te falta um espelho. E o Senhor te trouxe aqui sentadinho e sentadinha para colocar um espelhinho diante de você. Para você se encontrar com o seu verdadeiro eu. Para você se encontrar com quem de fato você é. E muitas vezes esconde de todo mundo com vergonha das pessoas descobrirem e se encontrarem com quem de fato você é. Porque daqui parece até que só falta uma auréola. Sabe o que Davi faz? Davi é vencido pela ociosidade. Diz o verso de número 2 do capítulo de número 11, que Davi fica onde? Dormindo até a tarde. E de tarde ele levanta da cama e vai ao terraço do palácio passear. Devia ser tipo um playground, coisa grande, extensa. Veja que enquanto o exército estava em guerra, Davi estava na cama. Enquanto o exército estava no campo de batalha, Davi estava passeando no terraço. Naquele momento, o descanso de Davi foi sua desgraça. E a falta da guerra na vida de Davi foi a sua queda. Queridos, a pior derrota que alguém pode sofrer é quando esse alguém perde para si. Existem muitos sentimentos que você precisa vencer dentro de você. O orgulho, a altivez, a soberba, a presunção. Você se acha. Você é intocável, é intocado. Você pensa de você muito mais do que de fato você é. Você tem pensamentos impuros o tempo todo. Você não pode ver uma mulher, um traseiro. E eu estou de olho nos seus olhos. Irmã, maligna, competitiva. É com você que o Espírito Santo está falando essa manhã. Talvez esses sentimentos sejam os sentimentos que têm prejudicado você. Você já venceu tanta coisa até aqui, talvez isso está comprometendo aquilo que Deus quer fazer a partir daqui em você. Entrega hoje no altar de Deus. Nós vamos adorar o Senhor. E no momento em que nós estivermos adorando, eu gostaria que você colocasse diante do Senhor: Senhor, eu sou individualista, eu sou egoísta, eu sou egocêntrico. Eu sou competitivo, eu minto, eu engano,
Eu sou mesquinho, eu sou mesquinha, eu sou melindroso, eu sou melindrosa. Eu sou manipulador, manipuladora. Você sabe quem você é. E se você não resolver isso dentro de você, isso vai comprometer o projeto de Deus na tua vida. Porque eu estou falando de grandes homens de Deus que ruíram diante dos sentimentos que não foram capazes de administrar. Há sentimentos aí que estão fora do controle. Olha para a sua vida, olha para a sua história, percebe o tanto de cabeçada que você deu. Oi linda, você, é ele. Não soube administrar o sentimento da carência, da necessidade. Não podia ver um grupinho que se jogava, queria ser recebido a qualquer custo, queria ser aprovado a qualquer custo, e toma presente, e toma isso, e dá aquilo, e oferece, e doa, e vai, e visita, e liga. Aí alguém não respondeu a sua expectativa, e hoje você está todo ressentido, ressentida, magoadinho, magoadinha. E isso está bloqueando as coisas que Deus quer fazer na tua vida. A falta de perdão que está dentro de você. Irmão, se você soubesse como isso é sério, você liberaria hoje perdão para aqueles que você diz ser os seus inimigos, porque você não devia ter inimigos. Somente um inimigo, que é Satanás. Ele de fato é o seu inimigo. Porque não é contra a carne e contra o sangue que nós guerreamos, mas contra os principados e potestades. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destronar fortalezas. Você está disposto e disposta hoje a colocar? Tá, irmãos? Coloca diante do altar de Deus. Diga, Senhor, essa sou eu, esse sou eu. Eu menti, eu enganei, eu engano, eu manipulo, eu ludibrio as pessoas. Esses sentimentos, se você colocar no altar hoje, eles não vão prejudicar o projeto que Deus tem para a tua vida, Davi. Irmãos, depois que Davi comete esse pecado com Betseba, é vencido pelo sentimento do desejo, da tara, ele é vencido pelo tesão, a casa de Davi vira pro ar, os filhos se matam, se degladiam, a filha é estuprada pelo próprio irmão. Sabe o que é interessante? Que Davi não fala uma palavra. A casa de Davi está de perna pro ar. Sabe o que Davi faz? Nada. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele não tinha moral para falar nada. Ele não tinha mais autoridade, ele tinha perdido a autoridade. Deus está querendo devolver a autoridade para você dentro da tua casa. Deus está querendo devolver a autoridade espiritual para você. Deus está querendo dar moral para você, devolver o nome para você, colocar crédito sobre a sua vida, mas para isso você precisa devolver no altar de Deus. Você é sensual, irmãzinha? Salmo 23 e um pouquinho do peitinho de fora? Você sabe que você é sensual, você sabe. Você coloca uma calça, enfia um fio dental e rebenta o pau lá no centro. Você gosta de ver o servente e os pedreiros. Gostosinha. Ó para mim aqui. Até quando você vai ser menina a esse ponto? Esposo, casado, indecente, indolente. Até quando você vai ficar assistindo prostituição, pornografia? Até quando você vai ficar mexendo com as mulheres no Facebook, no Instagram? Até quando você vai ficar acessando vídeo pornográfico? Até quando? Até quando? Isso vai comprometer o seu casamento, a sua vida e o futuro dos teus filhos. Porque Deus visita até a 4ª geração. Você está estendendo maldição sobre a tua família. Porque o filho reproduz aquilo que viu o pai fazer. E aquilo que você está fazendo com a filha do outro, o diabo vai fazer com a tua. Não se engana. Está ouvindo o que eu estou falando? Eu estou falando com você. Não se engana não. Os abortos que você fez e até hoje você não pediu perdão. É manhã de quebrantamento, irmãos. É manhã de transformação. Deus quer levantar um exército poderoso. Mas para isso Ele precisa que você abra o teu coração. E decida colocar no altar esses sentimentos. E vencê-los, amém ou não amém? Põe de pé. Nós vamos embora. Mas antes nós vamos orar. Aleluias. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Isso.
Você sabe o que tem te prejudicado. Você sabe o que tem te prejudicado. Você sabe os sentimentos que têm atrapalhado você avançar e crescer. É manhã de você dizer ao Senhor, é manhã de você colocar diante do Senhor esses sentimentos e dizer: Senhor, chega de mentira, chega de fingir o que eu não sou, fala a verdade. Até quando? Abre o coração, seja honesto, seja sincero. Por que tanta falsidade no teu coração? Fala: Senhor, eu não quero ser mais essa pessoa, eu não quero que esse sentimento atrapalhe aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero vencê-los, me ajuda, esteja sobre mim agora, Espírito Santo. Eu não quero ser vencido por mim mesmo, eu não quero que o meu maior inimigo seja eu mesmo, eu mesma. Ó Espírito Santo, toca na vida dos teus filhos agora, meu Deus. Senhor, visita a sua igreja agora. Senhor, olha para o coração de cada um que aqui está. Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça seja derramada, que o seu perdão seja derramado. Há pessoas que precisam destravar as suas vidas aqui, há pessoas que precisam romper em fé aqui, há pessoas que precisam receber vitórias aqui. Elas precisam vencer esses sentimentos que atrapalham elas. A hipersensibilidade, a dureza de coração, a falta de perdão. Meu Deus, em nome de Jesus, vai tocando, vai libertando essa manhã, Espírito Santo. Vai receber a presença de Deus, vai sendo tocado pela presença de Deus. Aleluia. Começa a adorar Ele. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Ele quer te fazer vencer, minha vida. Ele quer te fazer romper. Labadara combinara candarábia, xelebadara combinaracia, laiore cantroplacia, dereio clominara candarábia. Vencer, vou lutar e colher. A cada dia vou viver rompendo. Vai recebendo a presença de Deus, vai sendo tocado pela presença do Espírito de Deus. Xelebada calavacite prominara candarábia, laioro clavataracia, surigedele memefacite prominara candarábia, lurigelebadara valacia, Wixi de prominara candarábia. Tu és Deus que visita os corações, Tu és Deus que consola os corações, Tu és Deus que sara os corações. Senhor, há feridas nos nossos corações, há corações que sangram essa manhã aqui, mas o Senhor é médico dos médicos. O Senhor vai aonde os remédios não vão, o Senhor vai aonde os médicos não vão, os psicólogos não vão. Meu Deus, restaura, não se abrir. Toca agora. Xeleua calamadarabacia. Fortaleça sobre as águas. Arranca, Senhor. Arranca os ressentimentos. Arranca as decepções. Arranca, Jesus. Arranca com mão forte. Sara agora. Sara agora. Juiguei. Galaioro balacia. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Alaioro placa saio menderega lavacia, duriguelebatara candarábia. Minha vida se eu sou teu Deus, com teu poder. Alaioro placa darabacia. Fortaleça, Jesus. Com ousadia vou fortaleça, Jesus. Unja os lombos. Unja os lombos. Unja os lombos. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia
dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver. Abra a mão. Rompendo Abra a mão. em fé. As duas assim. Isso. O Espírito de Deus falou no meu coração e me dava uma visão quando eu passava do teu lado. Eu via como que você correndo, descabelada numa rua. E Deus falou assim pra mim: faz mais de 6 anos da vida dela, vai calculando aí, que ela tá andando perdida já, que ela não sabe se ela vai para direita, para esquerda. De tempos em tempos é orientações que recebe, e sempre você quer mudança. É o tempo todo querendo viver de novidade em novidade. Eu também choraria, porque Deus falou comigo já. É o tempo todo querendo viver de novidade em novidade. Aí Deus falou para mim assim, ó: eu vim hoje porque ela está cansada e ela está esgotada. Eu vejo um esgotamento tão violento que Deus falou para mim que está mexendo agora também no teu físico e no teu emocional, porque você está toda desestabilizada, leva a calabaracia, até teu ciclo está mexido. Mas o meu Deus disse assim: eu estou hoje tocando e te dando uma direção. Eu estou hoje entrando para colocar ordem na tua vida, porque a tua vida está um caos. Eu sou homem de Deus para falar isso. Se não é Deus, até fome você estava passando. Mas o meu Deus é fiel para dizer: eu estou com a promessa de pé. Você se posiciona na minha presença, que eu mudo a tua história. Eu toco na tua família hoje. Eu coloco a tua vida de pé. Libera perdão para quem você precisa liberar, porque você precisa liberar perdão para alguém que te feriu, para alguém que te machucou. E há muita coisa na tua vida travada por causa disso. Pode chorar. Deus falou: vai lá, liga para ela e diz: ó, eu tô te perdoando. Eu tô te perdoando. Eu não tenho nada contra você, não. Eu tô de boa. E não fala para ela o mal que ela fez, não. Libera perdão. Não constrói nada em entulho. Porque esse terreno que Deus está limpando, Ele está construindo uma obra linda. Ele está construindo uma obra linda. E eu estou te tocando agora. Eu estou restaurando a tua fé que você perdeu, a alegria que foi embora, até a restauração do relacionamento. Eita Jesus, eu estou sentindo a tua presença. Você pode levantar a mão para o céu e adorar a Deus. A moça está chorando, você não está adorando ainda. A moça está chorando e você não está adorando. Adora aí, vai. Oh! Oh! Quero estar em tua presença. Diga: nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, grita. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que clamar, clama. Se tiver que perdoar, perdoa. Mas não saia daqui do mesmo jeito. O meu espírito assim o farei. E dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Levante a tua mão e adore, vai. Eu quero matar minha carne, canta. fazer tua vontade, doce Espírito. Chamamos Espírito que Santo. a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Coloca a mão no teu coração, as duas. Você vai repetir essa oração comigo.
Você faz isso em obediência? Fecha os teus olhos. Diga a Ele: Senhor Jesus, me ajuda a vencer os sentimentos e as emoções que me habitam, aqueles que têm afetado, prejudicado e atrapalhado, comprometido os planos e os propósitos do Senhor a meu respeito. Me fortaleça nessa manhã, me ajuda a perdoar, a amar, a vencer os pecados, os sentimentos infantis, que muitas vezes eu permito que eles falem em meus lábios. Me fortaleça nessa manhã, e que eu saia daqui transformado pelo poder do Teu Espírito. Eu creio, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele dizendo amém. Amém, queridos. Vamos embora? Vamos embora, você está abençoado? Dia 1º/8, nosso culto de festividade. Nós vamos colocar depois as telas nas redes, a partir do dia 20. Acho que é hoje, amanhã, né? E no dia 8, 9 e 10, 8 é dia dos pais. Então você curta com a tua família, 7 horas, hora do culto, você leva a família inteira, todo o povão que veio te visitar lá para a igreja. Por quê? Porque dia 8 é o nosso primeiro dia da conferência profética. Estará conosco o pastor Fábio Henrique, não é o Misurini, Fábio Henrique, tá? Ele é do estado de Minas Gerais. Fábio Henrique, ele é um grande profeta de Deus, um homem que já viajou por todo o país, um homem muito usado por Deus, um homem de uma boa palavra, e estará conosco, que serão 3 dias poderosos, domingo, segunda e terça-feira, amém? Então coloca na tua agenda, não esqueça, nós vamos fazer um barulhão lá naquela comunidade, naquela igreja, no novo templo, né? Então fica registrado, dia 1º eu quero te ver lá, para a gente fazer uma grande festa, uma celebração. Nós vamos ter um tempo assim muito gostoso, precioso mesmo, como família, né, para a gente nos conectar, ajustar as nossas relações. Vai ter um coffee break lá, uma mesa muito linda, e vai ter algumas apresentações, como já bem disse. Se você pode, em nome de Jesus, nos ajude, porque as despesas, elas foram um pouco além do que nós imaginávamos, né? É bem certo que isso acontece, mas estamos felizes, apenas para a gente manter a nossa tranquilidade em relação a tudo que nós estamos investindo. Estamos fazendo o melhor, o mais excelente, o mais lindo. Ontem o Marcelo esteve lá, finalizou o nosso jardim, a pintura essa semana termina, o piso essa semana finaliza também. Então as coisas estão sendo postas no lugar. Irmãos, vocês vão se alegrar no momento que vocês entrarem naquela igreja. O hall de entrada está ficando uma lindeza, e a igreja é sua, amém? A igreja de quem? É nossa? Amém. Levante as suas mãos aos céus. Que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. Você pode dizer amém? Deus te abençoe, vá em paz, uma ótima semana.